Olá pastor, olá pastora, a paz do Senhor, sejam bem-vindos aqui ao Cuidando de Quem Cuida. Esse é um devocional feito pela Comissão Pastoral para te ajudar aí na sua prática pastoral e ajudar você no seu ministério. Hoje nosso assunto ele é um pouco indigesto, mas ele é totalmente necessário para a vida de todo pastor e de toda pastora. Eu já tirei aqui a minha capa e também a minha máscara. Hoje nós vamos falar disso aqui, as nossas fraquezas ou as nossas criptonitas. Porque eu não sei, parece que alguns pastores acham porque foram ordenados ou foram a sua consagração os isentam de tropeçar ou de algumas tentações que nós passamos. E você e eu sabemos mais do que ninguém de que nós, pastores, não estamos isentos, nós não temos o peito de aço, muito menos superpoderes, somos normais como qualquer pessoa, estamos sujeitos às mesmas tentações. A grande diferença é como nós lidamos com as nossas fraquezas e como nós lidamos com as criptonitas que aparecem na nossa vida ministerial. Porque se nós não tomarmos cuidado com essas fraquezas ou essas criptonitas, nós podemos cavar um buraco e muitas vezes perder até o nosso ministério por causa de um deslize, por causa de um pecado, por causa de uma fraqueza. E aí é muito triste quando você precisa atender uma esposa de pastor totalmente destruída por causa de uma situação que aconteceu, ou um esposo, tanto o homem quanto a mulher, ou muitas vezes os filhos. Isso é muito triste. Por isso, esse tema é tão importante também aqui no nosso Cuidando de Quem Cuida. Tem uma pesquisa que foi feita no Seminário Teológico de Dallas, com 246 pastores que perderam seus ministérios por causa exatamente por não considerarem quais eram as suas fraquezas. E as características desses homens eram muito parecidas e o seminário listou 4 características de pastores que perderam seus ministérios ao longo de 2 anos. Essa pesquisa foi feita ao longo de 2 anos, 246 pastores. E 4 características eram comuns a quase todos que participaram. A primeira delas é que nenhum dos homens que estavam envolvidos tinham uma prestação de conta. Ou seja, aqueles homens, aqueles pastores, eles caminhavam sozinhos. Então, caminhar sozinho é muito ruim. Caminhar sozinho isolado, prospera o pecado. A segunda característica dessa pesquisa que encontraram desses homens que perderam seus ministérios, esses pastores, é que cada um dos homens tinham quase cessado o seu tempo diário de devoção, de oração, de leitura bíblica. Por isso é tão importante, amados, que nós, os pastores, não leiamos a Bíblia somente quando vamos pregar, mas que isso seja uma prática nossa, que a nossa devoção e a nossa paixão por aquilo que nós fazemos, ela deve ser constante, buscada diariamente, para que a gente não caia. A terceira característica que acharam aqui na pesquisa feita lá em Dallas é que mais de 80% dos homens que se tornaram sexualmente envolvidos com alguma outra mulher. E essa situação começou muitas vezes tendo origem nos aconselhamentos. Então, fica uma dica para nós a respeito dos aconselhamentos e dos envolvimentos com o sexo oposto. E a quarta característica desses 246 pastores que perderam seus ministérios era que eles estavam convencidos que nada aconteceria com eles. Talvez esses 246 pastores estivessem com a sua fantasia colocada, com o seu S no peito, com a sua capa e andando por aí fazendo coisas, mas se esquecendo que as suas fraquezas poderiam derrubá-los. Então, esses homens, eles caíram por causa disso. Olha, irmãos, em 1 Coríntios 10, 12 diz que aquele que procura estar em pé, ele deve vigiar para que ele não caia. Você conhece essa passagem e para nós não é diferente. Não subestime as fraquezas, não subestime os seus desejos, Porque quando a gente diminui a nossa intensidade bíblica e espiritual, aumenta a nossa possibilidade de cair e as nossas criptonitas vão nos vencendo
e as fraquezas vão nos vencendo. Então é importante que eu e você não diminuamos a nossa paixão pelo Evangelho, a nossa paixão por aquilo que Deus nos chamou. As pressões são muitas, você é pressionado para que a sua igreja dê certo, para que você tenha, o seu ministério ele seja próspero, você é pressionado para que tenha mais pessoas aí na sua igreja, tudo isso faz parte da nossa vocação. Mas procure estar próximo de Deus para que você não seja vencido pelas fraquezas. Lembre-se, você precisa de descanso, lembre-se, você precisa de busca da palavra, lembre-se, você não é um super-homem, você é um homem chamado por Deus para fazer uma obra. A obra não é sua, a obra é de Deus. Para a gente terminar aqui, eu vou ler 2 Coríntios 12, 9, que diz o seguinte, Paulo falando: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo aqui ele não está maluco de se gloriar nas suas fraquezas, mas ele está dizendo, olha, eu conheço tantas minhas fraquezas que eu me alegro por tê-las, porque por saber que eu sou fraco, eu me aproximo de quem é forte. Por saber que eu sou fraco, eu me aproximo de Deus. Paulo não era tolo, ele sabia quais eram as suas fraquezas e por isso ele se aproximava de Deus. Você sabe quais são as suas fraquezas? Conheça, meu irmão, quais são as suas fraquezas. Conheça, minha irmã, quais são as suas lutas e se aproxime de Deus. Essa comissão, ela tem o intuito de ajudar você com esses devocionais e também nós estamos à disposição de qualquer pastor e de qualquer pastora da Igreja Cristã da Família para ajudar você na sua vocação. Se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, se tem alguma fraqueza minando a sua força aí no seu ministério, não deixe de nos procurar. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, esse homem e essa mulher que está diante dessa câmera, Senhor, que ele possa ser abençoado, que ele possa ser agora, em nome de Jesus, Deus, encorajado a não desistir, fortalece na angústia, fortalece nessa fraqueza. Senhor, dá, Deus, da tua parte, Deus, toda a força que este homem e essa mulher precisam. Senhor, envia a companhia, não deixe que eles fiquem sozinhos, que eles também possam se abrir para receber uma ajuda, Deus, daqueles que podem contribuir. Senhor, em nome de Jesus, livra os teus filhos, os pastores e as pastoras da Igreja Cristã da Família, de tropeçarem. Senhor, guarda as suas famílias, os seus casamentos. Senhor, em nome de Jesus, livra todo pastor nosso, toda pastora nossa de tropeçar. Mas em nome de Jesus, Deus fortalece a cada um, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça, se aproxime de Deus, não subestime as suas fraquezas e continue firme no seu ministério. Que Deus te abençoe.